tarde. Vamos à nossa terceira aula. A aula da semana passada foi um bocado conturbada, porque a primeira deu tanta conversa, tanta boa discussão no começo da segunda, que acabou quase a aula acabando, né? Acho que a gente teve 20 ou 30 minutos da aula passada, mas vou recuperar as coisas que eu queria dizer ali. Algumas que eu queria dizer e outras que vão aparecer, como vocês sabem. Estou só recuperando, nos reciclando. Eu tenho feito, já disse isso, muitas vezes, eu tenho feito pela vida toda uma história da verdade. Com os mais diversos nomes, porque verdade é o grande objeto da filosofia, a verdade do ser, o ser da verdade, o conhecimento verdadeiro, mas ele se manifesta das mais diversas formas, como epistemologia, como ontologia, valores, moral, política, né? Mas sempre foi uma história da verdade. E sempre foi significa que eu uso aquela métrica muito longa, né? Se me perguntarem o que é um pires, eu começo com Heráclito, eu vou ao século VI para dizer o que é. Então é uma história muito longa que deu em 9 volumes de uma história dos paradigmas filosóficos, Assassinos do Sol, que é uma história da verdade. Então realmente há muito tempo e com uma métrica histórica, temporal, muito longa, eu tenho tratado da verdade. E nós chegamos num momento em que não é que, como em momentos anteriores, tenha aparecido um novo modelo de verdade, e esse novo modelo precisa ser discutido, cotejado, batido, às vezes com muito rigor, né? Como, por exemplo, entre os sofistas do século V a.C., que negaram a possibilidade da verdade, e os grandes filósofos, os fundadores de escolas filosóficas, né? Platão, Aristóteles, na sequência de Sócrates, que não fez isso, né? Não é isso. Nós tivemos, e eu vou precisar recuperar isso hoje, não entrando ainda, portanto, no âmago daquilo a que eu me propus nesse curso, que é pensar, e não é repensar, simplesmente do ponto de vista histórico, embora a gente vá ter que usar a história, eu vou ter que ir a Aristóteles, já disse isso, o real, para pensar a verdade. Mas ainda vou ter que fazer, hoje, espero que dê para hoje, uma recuperação desses modelos da verdade do século VI para cá. Espero ser breve, porque isso foi o objeto de 2 cursos, a Tristeza da Verdade, a Esperança da Verdade, né, há 2 e 3 períodos atrás. Eu preciso fazer uma recuperação para mostrar, para nós entendermos, não só no dito, não é para vocês acreditarem em mim quando eu digo isso, é para sentirem, né, que o momento que nós estamos vivendo não é simplesmente o de que apareceu um novo modelo de verdade e que agora a gente tem que lutar com ele, ou como o Thomas Kuhn, foi o introdutor da questão, né, dos paradigmas, que me é tão caro, eu estou sempre procurando paradigmas, né, paradigmas da verdade, e o Kuhn, a teoria dele era de que a ciência, ele estava falando das ciências naturais, da matemática, a ciência funciona segundo um paradigma que ele chamou normal, bem, e de repente há buracos, e entra um novo paradigma, vai subindo ali, né? Há um conflito, ele chama isso de flutuação paradigmática, e normalmente o paradigma emergente assume o controle, normalmente assimilando uma parte do paradigma anterior. Não há
rupturas absurdas. Então, por exemplo, quando o exemplo eu poderia dar, a física relativística de Einstein apareceu, foi uma revolução na física newtoniana, que desde o século XVII, XVIII, mandava, e não só mandava, era o modelo da cientificidade. Foi chamado isso de fisicalismo. Bom, e as diferenças eram imensas, mas a física einsteiniana, a física da relatividade, se aplicou ao infinitamente grande e manteve, em certas condições, a física de Newton do intermediário, desse nível nosso aqui, onde há árvores, macieiras, eventualmente, onde há maçãs, e o físico Newton, tirando, quem sabe, uma soneca em Cambridge, depois de uma aula particularmente saborosa, pegou no sono e a maçã caiu na cabeça dele, e daí, eureka, ele retirou a teoria da relatividade. Esse é o nível nosso, é o nível intermediário, não é o do infinitamente grande, não é o do universo inteiro. Ele aplicou essas teorias, a teoria da gravidade, por exemplo, ao universo inteiro, mas a constatação dela se dá aqui no meio campo, no nosso. Então ela pode ser absorvida em termos que estavam sendo ditados naquele momento pela emergência de uma física nova, extremamente sofisticada e contraditória com a de Newton, mas foi possível. Quando mais tarde, já no primeiro quarto do século XX, desenvolveu-se da teoria quântica, que era uma teoria dentro da física já agora normal daquele momento, da qual Einstein foi um dos desenvolvedores. Ele ganhou o prêmio Nobel em 2016, não pela teoria da relatividade, que é de 2015, não tinha sido testada ainda, né? Mas pelas contribuições dele à teoria quântica. A teoria quântica conflita com a de Newton, vamos dizer, do nível intermediário, e com a de Einstein, do infinitamente grande. Ela é a teoria, a física do infinitamente pequeno, das forças, das interações fortes e fracas, dos átomos e as frações dos átomos, e aquilo que achava-se que átomo, desde Leucipo e Demócrito, lá no século V a.C., VI, V, que tudo é constituído de átomos e vazio. O que é átomo? A palavra mesmo em grego quer dizer não, e tomo é corte. Daí que a gente diz que uma obra em vários tomos, quer dizer, tem vários cortes. Então não havia nada menor do que o átomo. A teoria quântica formulou, vamos dizer, descobriu, porque está cada vez mais descarnado e menos materializado, né, que há diversos níveis de menor do que o átomo, que gravitam em torno do núcleo do átomo, mas que também não gravitam em torno do núcleo do átomo, que o universo foi constituído por tijolos elementares de matéria, os quarks, que existem os bósons, os mesons, enfim, uma série de minusculosidades, vamos inventar essa palavra, de que nem a física newtoniana intermediária, nem a física do infinitamente grande de Einstein davam conta, né? Houve uma tendência triunfante até, mas houve acordo da teoria quântica de se transformar na nova física, substituindo as outras. Aí teve resistência do Einstein, porque a teoria quântica lida muito com o acaso e com a observação. O observador praticamente determina o objeto, né? E aí ele disse aqueles famosos: Deus não joga dados, o Senhor é sutil, mas não é malicioso, e que se a teoria quântica se impusesse como nova física, ele ia deixar de ser físico, porque ele precisava da objetividade. A objetividade é o dogma da ciência moderna, né? Enquanto que a teoria quântica, se tem alguma coisa ali debaixo do, vamos botar telescópio,
né? Vou botar microscópio, debaixo do microscópio, você pergunta quem é você e a coisa responde substância. Aí você pergunta onde você está, ela responde onda. Objetivamente ela ou tem que ser onda ou tem que ser substância, não pode ser as duas coisas porque elas são contraditórias entre si. Mas para a física quântica é a pergunta que determina a resposta, é a observação, até porque quando você acende a luz para observar a coisa que está ali, o fóton é matéria, tira a coisa do lugar. Então, o ato material da observação já interfere no observado. Então, Einstein disse, não quero isso. Eu preciso da objetividade. A física tem que ser objetiva, ou eu vou ser sapateiro, alguma coisa assim. Bom, esse longo exemplo é para dizer que um paradigma é modelo. As condições de possibilidade de ser e dizer e pensar e fazer, mas nós estamos tratando do conhecimento, da verdade, etc., de pensar e dizer numa época, tem a ver, portanto, com história, com mudanças, os paradigmas mudam, se transformam. Então, um paradigma funciona como paradigma normal, como eu já disse, até que ele começa a não dar conta de tudo para o que a ciência é chamada, uma maior complexidade do real, de repente é descoberta, é percebida transversalmente, desorganiza, e um paradigma novo vai aparecendo ali, vai engatinhando e vai se impondo, assume os anteriores, entra em contradição com eles, e um novo paradigma normal, mais complexo, se formula. Bom, não é isso que está acontecendo. Quando nós falamos de verdade hoje, eu não estou dizendo, eu não posso dizer que depois do paradigma dos pré-socráticos no século VI, dos sofistas no século V, dos filósofos no século IV, das chamadas escolas menores no século III, II, I, e depois a filosofia moderna, os paradigmas de verdade da filosofia moderna, o que eu chamo primeiro moderno, mais ou menos o que Foucault chama a época clássica, 17 e 18, e o segundo moderno, 19, o século da história, e o século XX, a relativização de tudo, a natureza analítica da verdade, os pós-modernos no final do século, e que de repente um outro modelo de verdade apareceu. Não, o momento que nós estamos vivendo, e que tem data, que foi 2016, já disse várias vezes isso aqui, né? Em 2016 o dicionário de Oxford estabeleceu que a locução pós-verdade caracterizava aquele ano, ela faz isso todo ano, aquele ano, e eu estou propondo, caracteriza a nossa época, curta por enquanto, que pode ter começado ali no final do século XX, com os pós-modernos, década de 80, e está em vigor até agora cada vez mais agressivamente, cada vez mais radicalmente. E o que é que essa experiência de habitarmos o mundo, esse ethos, de ethos vou falar daqui a pouco, esse ethos nosso, da nossa época, né? A nossa época, as condições de possibilidade de pensar e dizer na nossa época, nos dizem que nós estamos após toda a história da verdade, que não há mais modelo para a verdade, porque não há mais verdade. Não é que ela esteja em transição para um outro modelo. Acabou. Nós estamos vivendo numa época em que só há uma intensa circulação de opiniões e narrativas, detesto essa palavra narrativas, de opiniões e narrativas que se equivalem, que têm o mesmo peso, de modo que a expressão esta é a sua opinião
É uma maneira séria de dizer, nós só dispomos de opiniões. Você tem a sua, eu tenho a minha. Para mim, a minha é a boa. Não quer dizer que seja verdadeira. Mesmo que eu diga, não, a minha é verdadeira, porque eu não posso provar. Não há nenhuma maneira de demonstrar. A maneira de demonstrar que a minha opinião é a boa é que ela me fortalece, é que ela me dá poder, é que ela, no regime das polarizações em que nós estamos vivendo no mundo, me faz preeminente, proeminente. E, portanto, as opiniões minoritárias, vamos chamar assim, enfraquecem, não são boas, não são eficazes. Nós estamos na época da eficácia, da utilidade. Todo pensado e dito precisa ser útil. Essa história é antiga. Lá entre os sofistas e os filósofos, discutiu-se entre utilidade e verdade. A verdade ganhou. Mas foi uma discussão sobre a verdade. Agora não é mais. É necessário ser útil, significa funcional, eficaz. E para isso nós usamos sistemas tecnológicos cada vez mais sofisticados. Nós planetarizamos a técnica. Heidegger viu isso na década de 70 do século passado, antes da Revolução 2.0. Ele disse, um dia nós corremos o risco de acordar e a técnica, a essência da técnica moderna, que é exploração, onde o homem é pré-desafiado a só ter uma relação com a natureza. Importante essa questão, natureza, que é a da exploração, e a natureza só tem uma resposta a dar, que é a da disponibilidade, do serviço, portanto, da utilidade e da eficácia. Ele viu isso e chamou de planetarização da técnica. Bom, nós estamos no mundo previsto por Heidegger, no mundo em que o planeta se tornou um objeto técnico e lidar com ele é uma lida em que da economia à ecologia, né? Trata-se de fazer funcionar bem em nosso benefício. Isso se chama desenvolvimento econômico, crescimento, até desenvolvimento sustentável. Entram na categoria do fazer funcionar bem, com o mínimo de desgaste ou com o máximo de desgaste, importa pouco, desde que seja eficaz. Então nós estamos numa época, vou insistir muito nisso, porque pareceria que quando se diz pós-verdade, nós estamos enunciando um fato da ordem paradigmática da emergência de um novo paradigma, que poderia estar naquela fase de flutuação paradigmática, ainda não se impôs inteiramente. Eu acredito até que tenha se imposto o suficiente para ser um susto, um espanto, um terror, que é o que move o pensamento. Mas, enfim, que seria um novo paradigma. Eu já disse isso mais para o começo da aula, vou dizer de novo, vou dizer muitas vezes. Pós-verdade não é um novo modelo de verdade que suceda aqueles muitos que houve antes e que se combateram, excluíram, muitas vezes, interpenetraram, muitas vezes, e em relação aos quais se podia dizer, há uma história da verdade. E nós somos os herdeiros dessa história. Não somos mais. Não somos mais, eu quero dizer, o modo como se organizou, como se está organizando o mundo, a cultura, as sociedades, as relações humanas, em rede, em tempo imediato, em espaço contraído. Tudo isso com que nós precisávamos lidar quando falávamos de verdade. É que o real, o ser, as coisas, os objetos, tantos nomes houve, né? As criaturas, ocupavam um espaço que era seu,
tinham um tempo que era seu, em relação ao qual nós, humanos, precisávamos nos mover no nosso espaço e no nosso tempo, encontrando convergências. Essas convergências, às vezes, se chamavam, por exemplo, adequação ou correção, que eram modelos de verdade. Agora, o espaço e o tempo se tornaram tecnologicamente objetivos. Nós assistimos em tempo real, chamamos assim, em tempo real, algo que se passa em fuso horário inteiramente diferente, e aqui, algo que se passa lá em um lugar inteiramente diferente, porque passa-se tecnologicamente. A referência real ficou tão em segundo plano que a contração tecnológica de tempo e espaço retirou do real a sua força maior. Nós sempre lutamos com o real, nós humanos, porque nós somos reais, evidentemente, mas pretendemos ser, e em certa medida somos, superiores ao real, meramente real aí fora. Então nós sempre lutamos com o real, para dominá-lo, para nos impor a ele, para extrair dele o que ele nos esconde. Lutamos com ele. As diversas experiências de verdade foram experiências de luta com o real, né? No bom sentido, de luta, agônica, de tensão agonística, tensão. Mas o real sempre pôde se defender, porque o seu espaço era dele, não era nosso. Ele está lá fora. Ele era subsistente a nós. Ele existia independentemente da nossa observação. Para isso é que Aristóteles vai ter que entrar aqui. Foi o grande formulador disso. Não é óbvio mais para a ciência atual, por exemplo. Ele era insistente, o real. O real se defendia com a sua insistência. A ideia de insistência em ser é uma ideia que fez grande sucesso na filosofia. A persistência em ser, né? Insistir, persistir, subsistir a nós, porque tem seu próprio tempo e seu próprio espaço. Seu próprio tempo, por exemplo, as coisas, todas as coisas, são determinadas por causas. Conhecer as coisas depende de conhecer as causas. A associação, que está em Aristóteles, por exemplo, que vai vir para cá, entre a essência da verdade e a causa, é uma relação necessária. E quanto mais alta a causa, mais alta a essência, e aí que entra a metafísica, a ciência da ciência, que é a ciência do ser propriamente, enquanto tal, na sua totalidade, o ser da verdade, a verdade do ser, etc. Ora, uma causa é anterior ao seu efeito. E o efeito não é qualquer coisa, o efeito é a essência, é ser, né? Então, há uma anterioridade, há uma temporalidade, podemos dizer nós hoje isso, há uma temporalidade na relação de causalidade, que não é uma bobagem qualquer, para Aristóteles, foi um divisor de águas. A sua teoria da causalidade, ele a impôs a todos os filósofos anteriores, até a Platão. Mas Platão ele deu um jeito. Mas todos os anteriores ele condenou como não filósofos, filósofos insuficientes, e eles saíram do mapa porque não tinham compreendido a quadridimensionalidade das causas. Causa material, da causa, 4 dimensões. Causa material, causa formal, causa eficiente, se diz, mas ele chamava mais de causa motora, né? E causa final. Tudo era determinado por essa causalidade. Ora, a causalidade é uma dimensão de tempo.
Ele mesmo, Aristóteles, que como os filósofos todos da época, não podia admitir que ser, que era a questão da filosofia, tivesse um tempo no sentido de passar ou ainda não ter chegado, ser não pode não ser. Então, não se pode dizer de algo que, ao mesmo tempo, é e deixou de ser, ou seja, fluiu para o passado. Ou que é, mas ainda não chegou. Está vindo do futuro. Né? Então, ser tem que ser eterno. O tempo do ser é a eternidade. Mas é necessário perceber que as coisas passam, que as pessoas não existem e de repente nascem, passam a existir, e aí existem e de repente morrem e deixam de existir. E assim é com tudo. Ou seja, que há um tempo que passa, um tempo que os sentidos percebem, que a memória retém. E quando ele, Aristóteles, foi dar uma das definições desse tempo, ele disse, é o número, algarismos, é o número do movimento segundo o antes e o depois. Ora, o antes e o depois é causa e efeito. E isso pertence à realidade real. Não às coisas divinas, supremas, às quais se dirigia a metafísica, mas às coisas reais das quais tratava a física, incluindo entre as coisas reais a alma. O tratado sobre a alma, o De Anima de Aristóteles, é como se fosse o segundo volume do tratado de física. Porque na física ele trata de todas as coisas que se movem. Só Deus e as substâncias matemáticas não se movem, portanto não são físicas. Todo mais, incluindo a alma, é física. E a física, as coisas da física, as coisas físicas, se movem no tempo e no espaço. Então, garantem-se por possuírem de seu um tempo e um espaço. Na filosofia moderna, houve uma grande luta contra isso. É que Kant, final do século XVIII, conseguiu mais ou menos dar um jeito nisso. E o real, o pobre real lá fora, ficou um bocado enfraquecido com isso. Mas, no nosso momento, o tempo e o espaço não pertencem mais às coisas como qualidades suas. Pertencem aos desempenhos tecnológicos. Pertencem aos sistemas tecnológicos. Pertencem, por exemplo, aos smartphones e às redes. Muito às redes. O mundo em rede, a comunicação reticular, a experiência de rede das nossas vidas, redes sociais, que nós chamamos, que são redes sociotécnicas, que constituem sociedade, constituem comunidade, tem hoje uma grande primazia. Então, aquilo que garantia que o real fosse aquilo de que se trata quando se procura a verdade, ruiu. Essa relação entre um lá fora e um aqui dentro, que é o nosso trabalho de sujeito, de conhecimento, no esforço de produção da verdade, quebrou. Nem é muito mal que tenha quebrado, porque tem coisas muito mais nisso, mas porque ao longo desses séculos todos, nós usamos essa exterioridade, essa linha do fora, para alienar a realidade, para empurrá-la, sobretudo, na forma natureza, para empurrá-la para fora, porque ela é caos, ela é ameaçadora. Se ela se impuser, a verdade vai para o espaço. E isso veio a dar na situação em que nós nos encontramos hoje. Quer dizer, quando o morcego beijou o chinês, o que estava acontecendo ali era que a distância enorme que nós tínhamos posto entre nós e a natureza, nós, animais racionais. Pensem nisso, quando Aristóteles definiu o homem como animal racional, racional era adjetivo. E nós fomos nos esforçando muito e fazendo muita questão de
alienar a nossa animalidade. Descartes, no século XVII, chegou ao ponto de alienar seu corpo, que não era dele no sentido de ser sujeito. Seu corpo não era parte dele, Descartes, sujeito de conhecimento. Né? Para ficarmos pura razão, cultura, oposta à natureza. Essa oposição foi muito enfatizada no Renascimento, mas que teve sempre por ali, né? Entre cultura e natureza, foi uma maneira perversa de nós lidarmos com o que não somos, com esse lá fora, atribuindo ao fora, à foreidade, um sentido negativo, porque era lá que o real, sobretudo sob essa forma, a natureza, o caos, a desordem, resistiam a nós. Vamos pensar na palavra objeto. Objeto é o que objeta, é o que se atira contra nós, é o que reluta em se entregar. E por isso é que nós temos que elaborar tão sofisticados métodos, através, né, para além, rodos, o caminho, encontrar caminho para ir além da objeção que o real nos impõe, e aí sim encontrarmos a sua verdade, que é elaborada, formulada por nós, não dada nem de graça, nem obtida sem esforço por ele, o real. Então, nós nos encontramos num momento em que nada disso mais está valendo. Ou, se quisermos não ser tão, pensar em termos de eco, né, apocalípticos integrados, não quisermos ser tão apocalípticos, alguma coisa resta aí com a qual nós ainda podemos mexer, ou, por exemplo, esse curso seria impossível. Então, por isso, o curso 2 semestres atrás se chamou A Esperança da Verdade. Bom, mas, insisto, para terminar esse bloco, nós não estamos diante de um novo modelo de verdade oposto, mesmo que essa oposição sendo aquela que não recolhe nada dos modelos anteriores. Extremo, posição extrema, não. Nós estamos diante de uma situação de vida, uma situação de organização social, de cultura, de poder. Estamos diante de uma situação de poder da qual a verdade está excluída, na qual a verdade, provavelmente, se incluída, seria nociva. Nociva no sentido de que não útil. E não útil porque inútil, mas não útil porque perversora da utilidade. Desconectada da utilidade, da eficácia. Essa ideia de eficácia é fundamental no paradigma que nós estamos vivendo, de que não é uma sequência histórica, com rupturas, com cesuras epistemológicas, com o que nós quisermos, a que nós estamos acostumados hoje. Não é. Então, nós estamos diante de uma situação de abismo, situação abissal, que nos desafia. Nós podemos desistir, evidentemente. Acho que temos percebido, todos nós aqui temos percebido que muita gente boa até, né, já desistiu da verdade. Não é mais assunto, é velho, é coisa antiga. Eu já ouvi isso muitas vezes. Por que você insiste nesse negócio de verdade? Bom, eu posso responder, porque essa tem sido toda a minha vida, mas não é uma resposta boa, né? Precisa dar uma resposta mais, chamemos, teórica, né? Mas uma resposta teórica que não seja simplesmente uma reação a uma outra teoria que diz que não há mais verdade. Uma resposta teórica que ancora na vida, nas nossas vidas comuns, no nosso viver no cotidiano da nossa atualidade.
Ou será só uma outra teoria, uma idiosincrasia minha ou de quem ainda gosta da verdade, às vezes muito reativamente, tem isso também, né? Há uma grande reatividade desde a implantação do pensamento pós-moderno, lá no final do século passado, uma grande reatividade em relação, por exemplo, às simulações e simulacros, que são a carne do pensamento pós-moderno, né? Que o real está exaurido, acabou. Nós vivemos agora numa dimensão hiperreal, essa é a palavra que Baudrillard usa e que eu acho melhor do que virtual. E nós estamos numa realidade hiperreal, que é uma realidade sem atmosfera. Sem atmosfera significa sem referência, sem fora, sem respiração. E o que se passa aí é uma intensa produção de simulacros. Símulo ainda guarda uma ideia vaga de semelhança, né? Mas que é operatória. Ele diz assim, são regimes operatórios. Não são regimes referenciais. A representação acabou e os simulacros precedem o real. Um dos ensaios dele que eu mais uso, que eu mais valorizo, se chama exatamente A Precessão do Simulacro. Está no livro Simulacros e Simulação. Simulacros precedem o real. E precedem significa só há real na medida das simulações, na medida dos simulacros. Aquele real lá fora, pode ser até que nós não consigamos mais encontrar, não consigamos chegar até lá, por causa da crise da representação, a crise do sujeito, a morte do sujeito como consciência, todas aquelas coisas que nós já acostumamos a ouvir dos pós-modernos, da década de 80, 90, ainda começo do século XXI, não é disso que se trata. Trata-se de que o real é construto de simulações e simulacros. Isso é, evidentemente, uma lambada, uma chicotada em 26 séculos de convicções sobre as relações entre real e verdade. Então, houve, e ainda há, uma grande reatividade a isso. E não adianta nada. A pior coisa que a gente pode fazer é ser reativo em relação à nossa época. Nós precisamos encontrar modos de ser propositivos e, portanto, de refletir. Refletir é fletir, dobrar de novo. Fazer de novo o trabalho do pensamento. De novo, isso é um privilégio. Nós não podemos mais repetir. Não cabe mais repetir. Não é de bom tom mais repetir. Nós precisamos aprender a pensar de novo. O que significa? A pensar de modo novo. Com isso, eu encerro o que eu ainda vou repetir várias vezes, em que nós nos encontramos num momento abissal, do qual a verdade está ausentada. Eu vou usar aqui um porquê, depois eu talvez tenha que justificar mais adiante, não hoje, porque o real está ausentado. O real. Aquele fora de nós, aquele subsistente, consistente, insistente, persistente, né? Está ausentado. Ele é produzido por algoritmos, por regimes de sistemas tecnológicos. Há um mundo produzido na ordem dos sistemas tecnológicos, o que também está bem. As tecnologias são ótimas, então, pelo amor de Deus, nada de tecnofobia, né? Mas estamos diante desse abismo. Para quem tem algum amor à verdade, e não é só porque, como eu digo, foi a questão da minha vida toda, mas é porque afeta a vida hoje. Afeta as nossas vidas hoje. Nos carrega
nas polarizações, no não haver lugar do meio. Isso é importantíssimo. Quando Aristóteles vai aparecer muito. O que Aristóteles pode nos ensinar? É parte do título desse curso, né? Quando Aristóteles, na Ética, determinou a qualidade das virtudes, entre as quais a verdade, a justiça, a coragem, ele disse, a tese é, as virtudes encontram-se no meio. Isso não quer dizer em cima do muro, no meio geométrico, no meio aritmético. Há extremos, como, por exemplo, o do medo e o da temeridade, né? São extremos, o medo e a temeridade. Quando se trata da vida, ele está tratando, é na ética que ele está falando. Ele está falando da vida e da felicidade, da busca da felicidade. O medo e a temeridade são extremos em relação à felicidade e à vida. O medo inibe a busca da felicidade e a temeridade inibe a vida, porque o lançar-se temerariamente pode significar simplesmente a morte. Então, onde é que está a coragem, que é uma virtude? A coragem não é o contrário do medo, como nós admitimos hoje binariamente. A coragem ocupa um lugar na escala entre o medo e a temeridade, mais próxima do medo. Porque o medo preserva a vida, a temeridade a arrisca e, portanto, põe em extremo perigo a possibilidade da felicidade, que é o que se trata, insisto. Ele está tratando desse tema na ética. Então, a coragem está mais próxima do medo que preserva do que da temeridade que arrisca. Em cada caso, para a justiça, a sabedoria, precisa se encontrar, não está em tanto mais tanto dividido por dois. Precisa se encontrar, e é um trabalho do pensamento e para a vida, o lugar do meio. E esse lugar é que se habita virtuosamente. Virtuosamente, significando, entre outras coisas, pela força da vida. Virtus, a força da vida. A força da vida está no meio. Insisto, o meio não sendo um desprezo qualquer assim, muro, um pessimismo do pensamento aristotélico. Esse lugar do meio desaparece quando não há a expectativa da verdade. Quando só há polos. Esses polos aparecem, desaparecem, se alternam. Né? A polarização é sempre conduzida pelo poder, e é o polo de poder que forja um contrapolo, aquele que precisa ser eliminado, aquele que precisa ser morto, mandado para a ponta da praia. Então, as polarizações não são nada de natural, são engendramentos sociais e culturais, são formas de guerra social, cultural, econômica, né? Onde se come osso, pé de galinha, onde se morre de Covid, engendradas por relações de poder que não se equilibram mais num lugar do meio habitável pela justiça, por exemplo. Então, não haver uma ágora, como lá para os gregos, para os atenienses. A ágora era a praça do comércio, mas era também o lugar das assembleias, dos tribunais, e o lugar onde Sócrates ia todo dia ficar perguntando, mas o que é isso, o que é isso, você está cuidando de si, você precisa se conhecer. Né? Onde a filosofia, como nós a conhecemos, porque a outra foi ostracizada até o século XIX, anterior, né? Surgiu. E em Roma, o fórum. O fórum era um lugar onde se ia fazer negócios, mas também era onde se encontravam as pessoas para decidir, o lugar das comícia, dos comícios, onde as assembleias se reuniam.
e onde as pessoas iam conversar, saber das novidades, era isso mesmo, quase fofocar, né? Iam saber das novidades, iam conversar. O jardim de Epicuro, de que eu gosto tanto, né? Vocês não estavam aqui ainda, porque isso foi na graduação, mas no semestre passado, quando nós voltamos ao presencial na graduação, eu disse, olha, eu não vou dar aula numa sala que não se exigia mais a distância física dos alunos. Eu disse, não, eles vão estar muito juntos, vão estar em risco, e eu vou dar aula no lugar aberto. Aí encontrou-se aqui do lado um jardim, que acabou sendo chamado, inclusive com plaquinha e tudo, Jardim do Marcinho. Dei aula no jardim, lembrando Epicuro. Epicuro, o que é que fez? Acho que eu disse isso na aula passada. Eu digo toda hora, gosto tanto. Ele abriu os jardins da casa dele, em Atenas, para que as pessoas viessem conversar. Ele tinha teoria, tinha doutrina, muito severa, inclusive, que ficou 6 séculos igual. Nós temos muito pouca coisa de Epicuro, que parece que escreveu muito. A referência é que ele escreveu muito, 60 livros. O grande testemunho do epicurismo que nós temos é o de Lucrécio, já na era cristã. Aparentemente, entre Epicuro e Lucrécio não tem diferença. Epicuro fazia questão da sua teoria, que ele resumia, tinha essa ideia de que o resumo é a melhor forma de argumentar, porque concentra todos os argumentos e não é preciso se delongar naquelas coisas vagas, artificiais e abstratas dos gregos. Ele era um grego, mas enfim. Então, ele fazia resumos, é o que nós temos nas poucas cartas que sobraram dele, são resumos, e ele explica isso mesmo. Fulano, estou mandando para você um resumo, e você defenda esse resumo. Então, não é dizer que, como aparentemente era o caso dos estoicos, isso não é certo, né? Na escola de Epicuro, não havia doutrina, não havia ensino. Havia. O que não havia era aluno, no sentido da academia de Platão, onde entravam os jovens, antes de se tornarem adultos o suficiente para ser vergonhoso não terem ainda estudado filosofia, porque é pelo estudo da filosofia que eles aprendiam a entrar na cidade, para ser políticos, legisladores, guerreiros. Então havia uma idade certa, muito jovem, para aprender filosofia. Platão, depois na República, né? Os reis são filósofos, filósofos são reis, estabeleceu todo um programa para quem entrasse na cidade como governante pudesse ser um filósofo, portanto, a justiça imperasse, a verdade, etc. Então, ali tinha aluno. Não era qualquer um que entrava ali. Entravam jovens, não entravam velhos. Entravam homens, não entravam mulheres. Entravam atenienses, não entravam estrangeiros. E entravam homens livres e não escravos. Na escola de Epicuro, entravam jovens para aprenderem com os mais velhos, mais sábios no caminho de busca da felicidade, porque era a felicidade que se procurava ali. Mais adiantados, podiam dar a mão, não fazer a pessoa, o jovem, mudar o seu caminho, mas ajudá-lo a vencer certos embaraços, certos espólios. Então, iam lá os jovens para isso, mas iam também os velhos, porque é preciso aprender a morrer. E iam mulheres também. E iam escravos. Alguns filósofos, estoicos epicuristas, como Epiteto, por exemplo. Epiteto era um escravo liberto. E os escravos gregos dos romanos, epicuristas e estoicos, na sua maioria, não eram platônicos, aristotélicos, iam ser os professores dos filhos do patriciado romano. Então, era um lugar
de encontro, com todas as questões, com todas as limitações sociais, e, enfim, era um regime de base escravista, sabemos, né? Era um lugar de encontro. Então, tinha a ágora, tinha o fórum, tinha o jardim. Veio a aveia, não demais mais tarde, mas mais tarde, as escolas ligadas às catedrais, chamadas de escolas catedrais, né? Século XI, por aí, para ensinar Aristóteles, que entrou tarde no Ocidente. Isso é curioso. Hoje é o grande, hoje talvez não mais, mas nesse curso será um grande condutor do pensamento no Ocidente. Ele só entrou no Ocidente mesmo por arte dos árabes, que não tinham nada a ver com essa história, mas invadiram a Europa e levaram Aristóteles, pelo século XI, 10, 11. E aí se formaram escolas para ensinar Aristóteles. Tudo a lógica, dialética, retórica, chamou o trivium, a base de 3 disciplinas, que já havia em Roma, mas não era Aristóteles. Então, escolas que às vezes eram debaixo da ponte, literalmente debaixo da ponte. A Ponte Nova, Pont Neuf, em Paris, abrigava debaixo dela uma escola, que era chamada seita, na época. Então, tinha lá o professor, que ensinava Aristóteles, e as pessoas mal vistas, porque Aristóteles não era bem visto no século XI, meio proibido, foi tolerado no 12 e tornado obrigatório no 13. E no 13 se formaram, então, as universidades. As universidades foram um lugar de encontro, talvez o mais extraordinário. A universidade medieval era organizada, vamos chamar binariamente, né? Havia uma faculdade, como se fosse o ciclo básico, né? Uma faculdade chamada Faculdade de Artes, onde se estuda a filosofia, retórica, dialética, lógica, as matemáticas, que incluem a música, a filosofia natural, filosofia e ciências. Ainda há não muito tempo atrás, para mim, para o William, ali, que temos uma idade um pouquinho mais avançada, as pessoas ainda saíam do Pedro II como bacharéis em ciências e letras, né? Não era nem faculdade ainda. Depois, bacharéis em ciências e letras nas faculdades de letras, filosofia e letras e tal. Pois o sujeito entrava da faculdade de arte e saía dali bacharel. Com mais um esforço, não era curso, com mais um esforço, um trabalho adicional e um gasto enorme, que tinha que fazer uma grande festa, ele ganhava a licença docente. Significa ele ganhava o direito de ensinar. E ia, então, para as faculdades superiores, teologia, direito e medicina, sobretudo. Lá ele convivia com bacharéis com licença docente, doutores, a gente chamaria hoje recém-doutores, né? Doutores jovens, recém-doutorados, doutores, doutorões, e o grande mestre, quer dizer, o doutor Santo Tomás. Havia um ensino magisterial, que era a Lexio, que era, em geral, de um texto bíblico, ou das sentenças de Pedro Lombardo, que era um livro usado por todas as universidades, né? E onde sai lição, e o inglês lecture, é a conferência. Havia conferência. Mas o fundamental da universidade não era isso, era a question, a questão, as questões disputadas, assim eram chamadas. E como é que funcionava? Vamos pôr assim, hierarquicamente, não necessariamente era assim. Um bacharel perguntava, honestamente perguntava, ele queria saber se é possível saber os nomes de Deus. E aí, um bacharel com licença docente, um jovem doutor, dava uma primeira resposta. Parece que sim.
Aí pode contar que a resposta final ia ser não. Parece que sim. Diz Agostinho, no seu tratado sobre a Trindade, isso e aquilo. Encontra-se em Isaías, no versículo tal, isso e aquilo. Na sentença de Pedro Lombardo, encontra-se isso. Aí um outro, vamos supor, estou usando um sistema hierárquico aqui, um pouco mais adiantado, um doutor já com mais experiência, fazia as objeções. Objeção à primeira, objeção à segunda, objeção à terceira. Isso quer dizer, todos os argumentos estavam sobre a mesa. Era um trabalho coletivo isso. Aí o doutorzão, Santo Tomás, porque essa questão foi posta na turma de Santo Tomás, respondida por ele, tá? Na Suma Teológica. Dizia, muito bem, meninos, então estou com todos os argumentos aqui. No próximo dia letivo, porque tinha muito feriado, então, feriado religioso, no próximo dia letivo, eu vou fazer a determinatio. Vou determinar, ou vou concluir, ou vou resolver essa questão. E aí a parte final da questio, que era escrita, finalmente, e publicada, começava com determino, resolvo, e aí vinha a argumentação do doutor, levando em consideração aqueles argumentos já apresentados e tomando-os em parte, refutando-os em parte, até concluir. Ou não concluir. Também era possível, por exemplo, quando houve a questão na sala de aula de Santo Tomás, sobre se o universo era eterno ou moderno, quer dizer, tinha sido criado no tempo, a conclusão foi a de que ambas as hipóteses são possíveis. Estranho. De que ambas as hipóteses são possíveis. Então, isso foi a Universidade Medieval, a poderosa Universidade Medieval, chamar a Idade Média de época das sombras. A poderosa Universidade Medieval foi um sistema de lugar do meio. As pessoas iam lá com as mais diversas proveniências, os pequenos bacharéis e o grande doutor iam lá para trabalhar juntas. A aula, sala de aula é uma redundância, a aula quer dizer já a sala, né? A aula era uma ágora, era um fórum, era um jardim, era um lugar do meio. São os exemplos mais grandiosos, me parece, mas continua havendo, né? A academia renascentista, a nova academia de Platão, onde Marcílio Fitino, grande humanista renascentista, foi entronizado como novo Platão, com coroa de louros e tudo. A nova academia, Florentino, as universidades continuaram, as academias de ciências foram sendo criadas, laboratórios. Havia sempre um lugar onde pessoas diferentes se encontravam para conversar sobre a verdade, sobre a realidade e a sua, ou a imposta a ela, a extraída dela, a fórceps, com violência, está na origem da filosofia, da ciência moderna. Que a natureza é uma mulher que guarda em si um segredo que nós temos o direito de arrancar dela em benefício da humanidade, mesmo que para isso precisemos usar de violência. Bom, mas havia um lugar de fazer isso. Nós nos encontramos hoje numa situação em que esse lugar desapareceu. As polarizações são uma forma de dizer o lugar do meio não existe. É como dizer, já que nós estamos tão perto de eleição, não tem terceira via. As polaridades são excludentes, são mortais. Há uma pulsão de morte onde a verdade não está mais presente. É a verdade que é da vida. É a verdade que é trabalho de vida, pensando eticamente, como lá Aristóteles, quando na ética, para toda a verdade, em conexão com a felicidade, que é o objetivo da vida humana eticamente pensada, né? O trabalho da verdade é um trabalho de vida. Na pós-verdade é a morte que rege. É a pulsão de morte
que rege. E o temperamento, o que Heidegger chamava de tonalidade afetiva, o afeto, affectus, o afetar, tocar e ser tocado, né? Dessa época em que, não havendo lugar do meio e as polarizações sendo uma forma de encenar o mal. Olhem só, nós levamos milênios para nos livrar, precariamente, do maniqueísmo tendencial da nossa cultura ocidental, de bem e mal. E, de repente, nos encontramos num momento em que, por não haver lugar do meio, por o trabalho da verdade como serviço à vida não estar mais podendo ser feito, nós estamos tendo que encarar mesmo a luta do bem com o mal, mais ou menos como o título daquele rolo que foi encontrado entre 1945 e 47, da cidade de Qumran, nas grutas de Qumran, perto do Mar Morto, na Palestina, cujo título é A Guerra dos Filhos das Trevas com os Filhos da Luz. Estamos mais ou menos nessa situação. E isso é péssimo. Né? Isso é péssimo. Porque é de exclusão, é de morte que se trata aqui. Então, o temperamento, no sentido da têmpera, quando a gente tempera o aço, né, para fazer uma espada, por exemplo, ela é posta no fogo, é posta na água, esquenta, esfria, até encontrar a sua têmpera, a sua forma rígida. A têmpera do nosso tempo, com essa qualidade de polarização, de não haver lugar do meio, do trabalho da verdade na vida e para a felicidade não estar mais sendo feito, é o ódio. É o ódio. E o terror. O terror, como uma espécie de guarda-chuva, cogumelo atômico, né, faz sombra sobre o mundo. Nós estamos vivendo isso agora. As ameaças do uso das armas nucleares e tal, que são fatos. Né? São fatos. Os atos terroristas são fatos concretos. Mas o terror T maiúsculo, é uma qualidade estrutural da nossa época, servida pelo ódio, que serve às polarizações onde não há verdade. Então, estarmos no reino da pós-verdade é estarmos nesse lugar. E esse lugar é um abismo. E como Nietzsche nos ensinou, quando a gente olha muito para dentro do abismo, o abismo acaba olhando para nós. Essa voragem, né, do abismo, essa atração que o abismo exerce sobre nós, tem as formas que nós conhecemos tanto, na literatura, nas artes, da política e tudo, das distopias. Se não há um presente em que nós possamos nos encontrar para conversar em torno da verdade, nem vou falar das outras coisas que eu já falei aqui tanto, né? Para conversarmos em torno da verdade, do real e da verdade, não há futuro. Quando os pós-modernos disseram que a história acabou, eles tinham lá as suas referências. Eles começavam a viver numa época, depois da Revolução 2.0, em que as tecnologias entraram em todos os domínios da vida e a ideia de que o passado determina o presente era uma ideia extremamente desconfortável. Então, eles liquidaram a história ali no sentido de que liquidaram a relação causal e necessária entre passado e presente. Mas a consequência mais terrível, né, desse chamado fim da história é o fim do futuro. Onde não há história, não há futuro. O futuro projetado, como o século XIX nos ensinou, o século XIX que inventou que tudo é tempo, tudo é história, tudo é trânsito no tempo,
para uma realização final gloriosa. A ideia do século XIX era de que a história se resolve gloriosamente lá no fim. É a revolução, é o espírito absoluto, é projeto. Projeto é jogar adiante, é lançar para frente, lançar para um tempo por vir. O futuro era assim que se chamava, né? O porvir, o devir, o estar vindo a ser, era o endereçamento do tempo ao tempo por vir, que está vindo, mas que só virá se nós trabalharmos desde o presente. Relações causais, etc. Quando não há história, o porvir não porvirá. E as experiências distópicas, que nós vivemos tanto, né? E há muito tempo, são um modo de dizer que não há futuro. Porque nós nos encontramos numa situação de catástrofe. Catástrofe é um súbito abatimento, uma súbita queda, como uma avalanche, né? Se abate e destrói. Catá, cima para baixo. Nós estamos numa situação de catástrofe, é como se o mundo, a vida, fosse um balancear, um navegar de placas tectônicas, como aquelas que, quando se chocaram lá no Índico, produziram imensa tsunami que matou tanta gente, né? E que não tem resolução, que não tem meio. Então, aquilo que nós aprendemos no século XIX, a superação dialética das contradições, acabou. Acabou. A se confirmar o diagnóstico que eu estou fazendo aqui, né? Tão fortemente ancora na realidade que nós estamos vivendo. Então, as placas vão se bater um dia e o fundo do oceano vai subir e haverá grande destruição. A grande destruição pode ser ecológica, mas a grande destruição também pode ser o que aconteceu agora, a Covid, entendeu? Essa aproximação, essa partida inesperada e que, no entanto, todo mundo sabia que ia acontecer, de tanto nós expulsarmos a natureza, de tanto nós dominarmos, controlarmos, explorarmos, quando nós a incluímos no nosso próprio mundo, ao planetarizarmos a técnica, ao fazermos o planeta ser um objeto técnico a nosso serviço, a natureza nos encontrou. E isso que eu chamo o beijo do morcego. A Covid está sendo ainda, uma experiência de trombada, de catástrofe. E outras virão. Outras pandemias e outras destruições planetárias. Nós estamos com tudo. A elevação do nível dos mares, o derretimento das calotas polares, o aquecimento da atmosfera, né? Tudo isso está encurtando a vida do planeta e a vida humana no planeta. É essa situação catastrófica, esse futuro distópico, esse abismo olhando para nós de tanto nós olharmos para ele. A questão é se resta esperança. Como nós estamos aqui numa aula, uma sala em que nos encontramos, porque nós escolhemos isso. Aqui é um lugar do meio. Aqui é um lugar de resistência. Basta nós estarmos fazendo o que fazemos aqui para estarmos resistindo à catástrofe. O que nós sabemos é que chegamos em tempo. Nem o que há para fazer, além de nos encontrar docemente, amorosamente. Resta esperança? Então, esse curso, porque, digo de novo, nós estamos numa aula, num curso, numa universidade, trata-se aqui de pensar, e esse pensar é o da filosofia, que tem sido várias coisas, das quais eu vou ter que falar. Fazendo essa recuperação a que eu já me referi. Resta esperança? No curso da Esperança da Verdade, eu fiz uma
recuperação dos diversos, sucessivos modelos de verdade, desde os pré-socráticos. Eu comecei mesmo nos míticos, pré-filosóficos, né, do século XIX, VIII, VII. Desde aí até o momento pós-moderno, não chegamos? Sim, chegamos à pós-verdade, mas não para essa exploração intensiva que nós vamos ter que fazer nesse curso. Tá? Eu apresentei esses modelos e fui pedindo que vocês, quem estava aqui, retivesse algumas palavras sobre as quais nós voltaríamos depois. Os nomes dos modelos. Então, a narrativa dos míticos, contar histórias. A aletheia dos pré-socráticos, velar e desvelar. A retórica, a argumentação que convence. Protágoras chamava os discursos tremendos. Os discursos tremendos dos sofistas, século V. A correção dos filósofos. Aí entram os métodos. É a maiêutica. Maiêutica, Sócrates, né? Menos, porque era muito viva. Mas a dialética de Platão, a lógica de Aristóteles, extremamente formalizada. O cuidado. Cuidar de si, cuidar dos outros, das escolas menores. A confissão. Santo Agostinho. Eu estou percorrendo os séculos aí, né? Estamos no quinto agora, depois de Cristo. A confissão. Falei na aula passada, Santo Agostinho dava a ver seu pensamento, dando a ver sua vida. Falou em primeira pessoa. A adequação que se atribui a Santo Tomás como sua definição da verdade, isso é para ser discutido, e que vigorou longamente depois. A adequação vigorou tempo suficiente, a representação, sim, moderna, representação. E, no fim, eu retomei, fiz umas conexões de duas a duas, a narratividade, né? Nesse momento nosso, a narrativa, o jogo das opiniões, narrativa, que não tem a ver com a narrativa de contar histórias do extraordinário, do maravilhoso lá dos míticos, as narrativas que são opiniões e que são choques, são poder da nossa atualidade. Fui fazendo umas conexões de duas a duas e ficou uma esperança. O curso se chamava Esperança da Verdade por isso. Ficou uma esperança. É porque houve uma experiência de verdade. A dos pré-socráticos no século VI. Acho que eu botei aqui em algum lugar. Aletheia, botei não. Bom, deveria ter posto. Aletheia, não velamento. Essa experiência, da qual vou falar na próxima aula, vou falar de todos. Né? Era para falar hoje rapidamente, vocês me conhecem. Essa experiência ficou congelada. Porque 2 séculos depois, 1 século depois, estamos no 6º antes de Cristo, no 5º, os sofistas destruíram a possibilidade da verdade. Vamos dizer, os sofistas venceram os pré-socráticos. É discutível, mas tá bom, venceram os pré-socráticos. Imediatamente depois, no século IV, os grandes filósofos venceram os sofistas e o grande filósofo, Aristóteles, excluiu os pré-socráticos da história da filosofia. Nós temos a primeira história da filosofia, no livro Alfa da Metafísica, em que ele analisa todos os anteriores, categoriza, etc., e os desqualifica. Heráclito, Parmênides, Anaxágoras, Anaximandro, Tales, isso é mais na física. Todos. E o tempo correu. Até o século XIX. Estávamos no quarto de Aristóteles, quando a exclusão foi feita. No século XIX, 23 séculos depois, 23 séculos depois, o pensamento
se voltou para a história, para o tempo que corre, para o tempo que faz passado, que tinha sido excluído sistematicamente de todas as experiências de pensamento anteriores. Eu já disse aqui, ser não tem passado, Deus não tem passado. Foram as duas grandes figuras âncora do pensamento ocidental. As ideias, sem Platão, não tem passado. Substância, a ousia, essa palavra tão intraduzível de Aristóteles, para dizer aquilo que é. Aquilo que é não pode não ser, portanto, não passa, nem advém. O século XIX inventou a história, não houvesse história antes, narrativas, crônicas, né? Mas inventou a história como paradigma, condição de possibilidade de pensar e dizer, e fazer e ser, século XIX. E aí eles descobriram os pré-socráticos, porque eles eram referidos. Esse pessoal existiu. Onde é que está? E trouxeram, em fragmentos muito discutíveis, encontrados de segunda mão, mas, enfim. Publicou-se um livro, Os Fragmentos Pré-Socráticos, um livro preciosíssimo. Ora, a experiência de verdade não é uma teoria. Atenção, não é uma teoria. A experiência de verdade dos pré-socráticos, sob o nome aletheia, que é a palavra para dizer verdade em grego até hoje. Acho que tem um sentido como experiência, que eu vou falar na próxima aula. A experiência pré-socrática não sofreu o desgaste do tempo, como as outras. Como, por exemplo, a correção lógica de Aristóteles. O que se dizia ali? É que se um pensamento estruturado trinariamente, um silogismo, for rigorosamente correto, feito segundo todas as regras da arte, ele deve ser verdadeiro. E havia como demonstrar sua veracidade juntando silogismos entre si. Isso é que deu a natureza de tratado aos escritos de Aristóteles, diferentemente dos diálogos, da dialogia de Platão, por exemplo. Isso sofreu desgaste ao longo do tempo. Ficou. Até hoje ainda está por aí. Mas sofreu desgaste. A relação entre real e verdade necessária para essa ideia de que se um raciocínio é correto, ele deve ser verdadeiro, foi abalada. A relação entre real e verdade. Representação, a ideia de representação, está lá no livro alfa minúsculo da metafísica, né? A ideia de representação, e no quarto volume também. Sofreu desgaste. A aletheia não sofreu, porque nunca mais foi usada. Insisto, não é uma teoria. Então, ninguém nunca fez a crítica da teoria dos pré-socráticos sobre verdade, porque não era uma teoria, era uma experiência, eu vou chamar de cósmica. E essa palavra não está errada. É totalmente consistente. Vamos ver na próxima aula. A aletheia foi uma experiência cósmica da verdade. É difícil dizer assim, da verdade, como se a verdade fosse o objeto de uma experiência. Não era. Era a própria experiência. Isso, aquilo que se dizia ali e o que se fazia ali, experiência, nunca foi limado pelo tempo. Na verdade, nem podia ser concebido que verdade fosse uma experiência da totalidade da realidade e não discurso. Porque imediatamente depois, no século V dos sofistas, no século IV dos filósofos, a verdade ingressou na ordem do discurso, de onde nunca mais saiu. Está saindo agora. Então, existiria talvez a possibilidade, não de nós agora recuperarmos, tornarmos clara de novo, como se diz em direito, repristinarmos, né? Revoga-se a lei que revogou a aletheia e a aletheia volta a funcionar. Não, rolaram 26 séculos. E 26 séculos de esquecimento, o que teve seu aspecto bom.
Não é para retomar agora e fazer uma teoria da verdade como a Aletheia no momento da pós-verdade. Uma espécie de saída. Mas existe a possibilidade de nós fazermos no modo que é o nosso. O abismo nos desafiando, o abismo das polarizações, o ódio circulante, toque, como eu chamo, a taxa de ódio circulante, né? O terror imperando no mundo. Nesse nosso lugar abissal, catastrófico, tendencialmente distópico, talvez haja a possibilidade de fazer a experiência da Aletheia segundo nós. Não é mais segundo os pré-socráticos, claro. Segundo nós. E experiência significa o quê? É que, como eu tenho proposto tanto e há tanto tempo, se a filosofia não largar o vício de ser sistema fechado, em que cabe tudo, um vício que produziu coisas maravilhosas, mas sistemas fechados, em que cabe tudo, um buraco negro, do qual nada escapa, de que Aristóteles foi o primeiro grande formulador e talvez Hegel, no século XIX, o último. Né? Se a filosofia não largar, e Nietzsche nos ajuda a largar, esse vício do sistema fechado, em que a vida não entra, aí, de fato, muito provavelmente, pós-verdade e nada a fazer. Mas se a filosofia conseguir chegar perto da vida, e isso envolve amor, porosidade, comoção no sentido de sermos comovidos pela vida, mas também sermos movidos junto com ela, a vida e o mundo, a natureza. Né? Vamos falar mais sobre isso. Natureza, meio ambiente. Se isso for possível, eu estou apostando que é. Eu perguntei, ainda há esperança? Eu estou apostando que há. Se isso for possível, e não vejo por que não ser, nós poderíamos não recuperar, mas ouvir com um ouvido 26 séculos posterior aquilo que pode ter sido dito porque feito no século VI a.C., a experiência da Aletheia. E a proposição desse curso é que a experiência da Aletheia, nesse nosso momento, casa. Esse casa vai ter que ser muito bem destrinchado. Casa com a ciência mais de ponta nesse momento nosso, que é a cosmologia. Então, lá foi uma experiência cósmica, eu vou dizer em que sentido. Hoje seria uma experiência cosmológica. E só para dizer em duas frases, se eu conseguir em duas frases. A cosmologia talvez seja a única forma de pensamento e conhecimento em que o real se impõe. Porque sempre que ele é encontrado, ele já aconteceu. Porque o real observado hoje, aqui e agora, é, na verdade, estar presente num espaço aqui de alguma coisa que aconteceu num espaço então, no passado. De modo que o universo dribla aquilo que nós hoje tão orgulhosamente dizemos, e segundo o que nos comportamos, que é a nossa observação que determina o que as coisas são. Ou como eu gosto de dizer, afinal, uma árvore cai no meio da floresta sem que nós estejamos olhando ou não cai? Talvez a cosmologia nos diga, cai. Nós só não sabemos, mas o fato de não sabermos não muda nada. Então, nos extremos, né? Está aqui como um aperitivo forte, nos extremos. Fazer a experiência, não pensar teoria, fazer a experiência da Aletheia, a esperança para a verdade, e conectá-la à totalidade do que há.
A cosmologia tem essa pretensão, né? De ser a ciência de toda a matéria do universo. Vamos ficar em matéria por enquanto. De toda a matéria do universo. Conectar esses dois extremíssimos, de tal maneira que nós possamos encontrar um lugar em que as coisas se passam, não onde estão fixadas e nós diante delas, nós diante do real, o real que se furta a nós que nos impomos a ele, e é aí que a verdade se encontra, porque isso, aparentemente, acabou. E é isso que pós-verdade quer dizer. Então, vocês veem, é um plano de voo extremamente ambicioso, que não vai se resolver, aliás, acho que não vai se resolver hora nenhuma, mas certamente não nesse curso, mas como eu sempre tenho dito, as utopias do pensamento existem para isso, para a gente ficar andando, não chegar no fim, mas no dia que olhar para trás, ver a que distância está agora do lugar onde estava então. E que se tivesse a covardia de ficar parado, porque não vai chegar em lugar nenhum, teria morrido ali. Então, esse é o plano. Esse é o nosso plano de voo.